hoje o vídeo que nós vamos falar é ser mãe de 3. Meu Deus, rotina de mãe de 3 não é muito fácil. E lógico, né, que não tem como a gente falar ser mãe de 3 sem anotar no papel. Então hoje eu precisei da ajuda do papel para poder eu colocar algumas coisas que como é ser mãe de 3. E ser mãe de 3 me faz lembrar, primeira coisa que me faz lembrar é que eu preciso dar jeito na minha casa. Quem é mãe de 3 sabe que a casa nunca fica arrumada. Sempre tem coisas fora do lugar, sempre tem vasilha para lavar, sempre tem roupa na máquina, sempre tem coisas para organizar dentro de casa. A casa nunca fica arrumada. Eu tenho certeza que você está se identificando aí comigo. Você que é mãe de 1, 2, 3 ou mais, você está se identificando comigo porque nós sabemos que ser mãe é nunca ter a casa organizada. A gente tenta, mas quando as crianças chegam em casa é impossível, alguma coisa vai sair do lugar. Bom, enquanto eu estava anotando algumas coisas, vinham muitas ideias assim na minha mente. Não é ideia, ô Jesus, vai, eu continuo, vou começar de novo, aí você vai fazendo os erros, papai. Ei meninas, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e o vídeo dessa semana vai falar ser mãe de 3. Qual o desafio meu como Poliana ser mãe de 3? Bom, como nos outros vídeos vocês viram, eu nem sequer imaginava ter um filho, quanto mais 3, né? Mas Deus quis isso na minha vida. E aí, lógico que eu não tenho como gravar esse vídeo sem antes parar, pensar, colocar no papel algumas coisas. E hoje eu tive que ter a ajudinha dele, do papel. E eu anotei algumas coisas do que é uma rotina de mãe de 3, né? O que é ser mãe de 3? E eu pensei, bom, ser mãe de 3, a primeira coisa é não fica arrumada a minha casa. Eu sei que você está se identificando comigo aí. Lá em casa é o seguinte, teve o vídeo, né, do meu dia a dia e eu mostrei mais ou menos a minha rotina. E eu até consigo ter uma casa organizada, mas sabe qual é o horário? De 1 às 5h20 da tarde, que é a hora que as crianças estão na escola. Quando eles chegam, nada de casa organizada mais. Olha como você vai se identificar comigo também. Sempre tem roupa para lavar, sempre tem tênis jogado na sala, sempre tem vasilha na pia, sempre tem roupa no varal para secar, sempre tem alguma coisa para a gente fazer, né? Isso é ser mãe. Ser mãe a gente nunca deixa de fazer mais as coisas. E outra coisa que eu pensei também, que eu acho que é muito importante a gente conversar, é sobre o nosso sono, né? Depois que a gente vira mãe, a gente não dorme mais. Hoje, os meus filhos estão um pouquinho maiores, então eu tenho uma noite, uma madrugada, onde eu consigo dormir ela toda. Lógico que assim, não são todos os dias. Sempre às vezes tem algo que te acorda, ou você deita já pensando no dia de amanhã, ou você deita pensando no almoço que você tem que fazer, de como vai ser a sua rotina no outro dia. Sempre tem alguma coisa. Então você nunca consegue ter aquele sono, sabe? Ai, hoje eu vou dormir. Hoje não tem ninguém para me acordar cedo. Entendeu? Por mais que a minha rotina não seja acordar tão cedo. Mas, sabe, aquele momento que você para e pensa, não tem ninguém. Ninguém vai chamar o meu nome. Ah, eu vou falar uma palavra. Ninguém vai fazer assim, mãe! Porque vocês já viram isso? Eles nunca chamam os pais. Nunca chama pai. Sempre chama mãe. É isso. Outra coisa aqui no meu papel hoje é que férias. Você tem férias? Você que é mãe, que aderiu isso como profissão na sua vida, ou que você trabalha fora e tem uma outra profissão, você sabe que você nunca vai ter férias. Você tem férias do seu trabalho secular. Mas quando você chega em casa, mesmo nas férias das crianças e do seu trabalho secular, você nunca tem férias em casa. E as férias ela vai um pouco mais além, porque se você tem condições de ir para um outro lugar, de passear, de viajar para poder, ou ir para casa de parente, né? Se você tem como fazer isso, sair da sua rotina mesmo, da casa ali do ano todo, lá você não tem férias.
Eu acho tão engraçado que eu falo com meu marido assim, nós vamos ver um local pra gente poder descansar em família. Então, às vezes a gente tem um amigo que tem uma casa que empresta pra gente ir, né? Aí eu falo, tá, beleza, e eu? Porque quem vai cozinhar? Sou eu. Quem vai fazer o café da manhã? Sou eu. Quem vai arrumar a cama de manhã no lugar onde a gente tá? Sou eu. Quem vai dar banho nos meninos e às vezes vai dormir e vai ter que botar eles para dormir? Sou eu. Não existe o nome férias na nossa vida. O meu marido é um marido que me ajuda muito. Então toda vez a gente negocia as coisas, a gente conversa, né? A gente divide as tarefas, divide a atenção. Mas eu tenho uma coisa que vai identificar com você. Tem coisa que eles não vão pro pai. Não vão, eles correm direto pra gente. Eu tenho certeza que você está se identificando com o que eu estou falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não, o que mais tem aqui que eu anotei é realmente essas coisas que eu falei, que são coisas do nosso dia a dia, que acontece o tempo inteiro e que nos faz ser mãe. E aí, antes de eu gravar esse vídeo, eu ouvi algumas pessoas, eu fiz algumas pesquisas e eu vi um videozinho que era o seguinte: a filha falava com o pai que ela tinha tirado notas boas, né? E mostrava a prova lá pro pai. E aí o pai falava bem assim: minha filha, que lindo, quando você crescer você vai ser igual a sua mãe. E aí ela chegava, arrumava alguma coisa dela, assim, de cabelo, né? De coisas de mulher mesmo, como menina. E o pai chegava para ela e falava: meu filho, minha filha, quando você crescer, você vai ser igual a sua mãe. E aí ela passou a pensar e observar o que a mãe dela era. E aí na mente dela, nesse videozinho que eu tava vendo, vinha um monte de linkzinho assim: puxa, minha mãe cozinha o tempo todo, a minha mãe cuida do meu irmão mais novo, que é bebê, troca a fralda, limpa a casa, arruma as coisas, passa, organiza. A minha mãe só faz isso. E aí, ela externou. E quando o pai dela falou, mais uma vez, que ela quando crescesse ia ser igual a mãe dela, ela olhou para o pai dela e falou bem assim: eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ficar dentro de casa. Eu quero uma carreira profissional. E aí a mãe dela ouviu aquilo. E enquanto ela cozinhava ali, sabe? Coisas passaram na mente dela e ela falou bem assim: puxa, eu não sirvo para mais nada. Eu só sirvo para isso. Você lembra num vídeo atrás, lá no início que eu falei sobre isso? Que eu falei dentro de casa, chorando há pouco tempo, que eu só servia para lavar, passar, cozinhar e pro sexo? Pois é, isso começou a passar na cabeça dessa mãe. Eu me identifiquei muito com esse vídeo. E ela falou bem assim: puxa, eu só sirvo para fazer essas coisas. E a minha filha não quer ser igual a mim, porque eu só sirvo para isso. E a mãe ficou muito triste. E aí, com esses pensamentos, ela resolveu não fazer mais nada dentro de casa. Ela falou: a partir de hoje, eu também não faço mais nada, se o meu trabalho não é valorizado, se a minha filha não quer ser igual a mim. Então, para que está servindo tudo que eu estou fazendo? E aí, o que aconteceu? Ela deitou no sofá nesse vídeo e foi fazer algo que ela gosta. Foi ler um livro, foi mexer no celular. E essa filha vinha e falava assim: mãe, eu tô com fome. Aí a mãe falava assim: vai lá, faz seu sanduíche. Sozinha você consegue? E a menina falava: mas eu não consigo, mãe. Aí ela falava: consegue, você consegue fazer. E daqui a pouco o marido chegava com o bebezinho e falava bem assim: tem que trocar a fralda. O bebê tá precisando trocar a fralda. E aí essa mãe falava: troca você. Você consegue fazer coisas muito mais difíceis no seu trabalho. O que é trocar uma fralda para você? Sabe que esse vídeo, ele mexeu comigo. Ele mexeu comigo porque eu comecei a enxergar um outro lado de toda essa história do nosso dia a dia,
sabe, da nossa correria, de administrar as coisas da casa. E aí, a filha, ela precisou fazer uma tarefa da escola. Enquanto ela estava fazendo a tarefa, tinha que falar algo que ela queria ser. E aí ela teve que pensar. Por quê? Porque ela falou que queria uma carreira profissional. Mas só que ela começou a pensar tudo que a mãe dela fazia por ela dentro de casa. Ela começou a ver que a casa estava uma bagunça, que as roupas estavam sujas, que a comida não estava pronta e ela tinha que fazer, que tinha que ajudar com o irmãozinho pequeno e ainda fazer as tarefas da escola, que ela tinha que cuidar dela mesma. E ela começou a observar o quão importante era o papel da mãe dela. E aí o que ela fez? Ela começou a escrever de que quando ela crescesse, ela queria ser organizada como a mãe dela. Ela queria ter o tempo de fazer a comida bem gostosa. Ela queria cuidar do filho dela quando ela pudesse ter a sua casa, a sua família. Ela começou a ver um outro lado que ela mesma não conhecia. E aí a filha fazendo aquilo dali, na própria redação da escola, ela escreveu: me perdoe, mamãe, por eu não enxergar o quanto você é valiosa para mim. E aí ela dormiu na carteira ali na mesa, né, fazendo o dever. E a mãe no outro dia pegou a tarefa dela e olhou. E aquilo emocionou a mãe dela. E a mãe dela foi até ela e falou que amava ela muito. Então, às vezes, sabe, as coisas do dia a dia, o cansaço de criar os nossos filhos, essa rotina de às vezes não conseguir se organizar, não conseguir manter tudo no lugar, sabe, isso cansa a gente, isso traz um desgaste. Eu passei um tempo que eu não tinha ideia para cozinhar, eu não sabia mais o que fazer. E aí, essas coisas vão desgastando a gente. Então, ser mãe é uma tarefa difícil. Só que a gente precisa entender que muito mais do que a dificuldade de criar os filhos, de organizar tudo, é saber que quando a gente não faz, isso faz falta. Isso faz um rombo, um buraco enorme na vida dos nossos filhos e do nosso lar, na vida dos nossos maridos. Eu sou a favor dos maridos ajudarem as mulheres. Eu preciso do meu marido. Eu não consigo tudo sozinha. Mas eu preciso entender que ser mãe, que essa vida doida, louca, diferente, de fazer tudo isso ao mesmo tempo, de não ter férias, de não ter sono, né? Eu até postei no meu story uns dias atrás sobre como que estava cheio de roupa no varal, cheio de vasilha para lavar, que isso não acaba na minha rotina. Mas que muito mais do que isso, era o cuidado que eu estava tendo com as coisas que eu faço na minha casa, com o que eu faço para os meus filhos, para o meu marido, para aqueles que eu amo, né? Às vezes você é uma mãe que não tem o seu marido com você. E você tem aí os seus filhos. Eles são as pessoas mais próximas a você. E eu tenho batido a tecla de que ser mãe não é apenas uma profissão, mas ser mãe é uma missão. Então, em tudo que nós fazemos, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, a gente precisa entender que nós somos muito importantes na rotina da nossa casa, em tudo que fazemos. E eu tenho aprendido a fazer com amor. Eu tenho pedido a Deus para que Ele coloque em mim o prazer de fazer as coisas da minha casa. E que eu faça uma coisa de cada vez, mas que eu faça com amor. Sabe, eu tenho pedido a Ele para que Ele tire esse peso. Estar em casa não pode ser um peso para nós. Estar em casa tem que ser uma missão, porque nós temos que pensar além. Não é agora,
Agora eu planto, agora eu faço, agora eu coloco amor. E futuramente eu vou colher tudo isso para mim. Então, mamãe, você que está aí cansada, que não consegue nem organizar as coisas, pare um pouco. Comece a olhar para dentro de você e ver que tudo que você faz, por mais que você acha que não, mas é muito importante na vida dos seus filhos e do seu lar. Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Transforme a sua vida de correria em uma vida gostosa, prazerosa para a sua família. Nem a morte, que eu possa ter iluminado você. Não deixe de se inscrever aí no canal, de dar um like e de ir no sininho, para que você esteja por dentro de todos os vídeos e todos os assuntos que estão sendo preparados. Nem presente, nem altura, ou qualquer outra criatura podem nos separar.